Muito boa noite, sejam bem-vindos já a este especial Autárquicas 2018. Cá estamos, como temos estado a fazer desde o início da campanha eleitoral, a acompanhar então dia a dia aquilo que tem sido a campanha eleitoral para as quintas eleições autárquicas nas 53 autarquias deste país. Muito bem, hoje é o antepenúltimo dia da campanha eleitoral, domingo termina a campanha eleitoral, segunda e terça-feira observa-se então os 2 dias de reflexão e na quarta-feira procede-se à votação. Significa então, estamos nos derradeiros 3 dias, pelo menos agora já faltam 2 dias de campanha eleitoral, uma vez que a campanha é encerrada às 21 horas de acordo com a lei, agora já são 21 e mais 27 minutos, significa que já encerrou durante o dia de hoje, temos apenas mais sábado e domingo, são os últimos 2 dias da campanha eleitoral. Muito bem, que é o tempo dos partidos de esgremirem os verdadeiros argumentos para conquistarem o seu eleitorado. Cá estamos, portanto, a fazer a análise. Boa noite aos meus convidados aqui, a Esther Segaoka, a Artemisa Franco e o Sr. Anastácio Macabel. Boa noite, obrigado por estarem aqui para esta oportunidade de analisarmos então a campanha eleitoral. Vou começar aqui pelo Sr. Anastácio Macabel, que é do FONGA, vem de Gaza. Boa noite. Queria as suas impressões daquilo que viu da campanha eleitoral em Gaza, em particular, vivendo em primeira mão. Como é que está a ser? Gaza é conhecido por ser o território carrasco dos partidos da oposição, com muitas queixas para a oposição para fazer campanha eleitoral. Queria, em primeira mão, ouvir a sua leitura daquilo que está a acontecer lá. Bom, boa noite, obrigado STV por este convite. Boa noite, ouvintes e telespectadores desta importante emissora, portanto, esta importante televisão. Gaza, de facto, teve momentos bons e menos bons, evidentemente, ao longo da campanha eleitoral. E ainda hoje reunimos com os cabeças de lista e para percebermos por que razão Gaza tem que ser o palco de confrontos, de violência, etc. O que percebemos é que, provavelmente, as lideranças, os dirigentes dos partidos políticos não têm conseguido passar uma mensagem pedagógica adequada para compreenderem que a natureza dos processos eleitorais não é litigiosa, é apenas uma confrontação de ideias, etc. O que percebemos é que as decisões vêm do topo para a base e estas decisões não são disseminadas de forma legal, quer dizer, em vez de instruir os seus apoiantes para uma conduta cívica, são eventualmente, na opinião pública, para a opinião pública, são instruídos para isso. Mas percebe-se que, se calhar, há outras agendas que são desenvolvidas ao nível dos partidos que instiguem a violência. Portanto, Gaza, tivemos vários focos de violência, tivemos em Patrício Lumumba, o STM, tivemos também lá na zona de Pareque, tivemos no mercado de Limpopo, tivemos, quase que íamos ter também aí em Finselene, acabou não acontecendo qualquer violência, mas já há outros tipos de violência, como a destruição permanente de material de propaganda de quase todos os intervenientes portanto, e também há um outro fenómeno de arrancar camisete aos apoiantes, substituindo pela camisete do outro partido, em pleno público. Portanto, despir a camisete e dizer, tira essa camisete, receba outra. E isso está a acontecer de forma recorrente. Isso é um pronunciamento, pelo menos até agora, muito velado por parte das lideranças políticas. Até agora não vimos ninguém, de qualquer que seja a formação política, a insurgir-se contra isso e a apelar aos seus membros, pelo menos publicamente. Pelo menos publicamente. Hoje, pelo menos ouvimos isso das 3 bancadas, porque estivemos numa sala e, portanto, tiveram espaço para falar desse assunto, além de apresentar os seus manifestos, mas também tiveram tempo para falar da violência, destas confrontações. E em sala fechada deu a entender que
tem estado a instruir os seus apoiantes para comportarem-se com civismo e com base na lei. Mas nenhum dos participantes citou, por exemplo, o Código de Conduta como instrumento de trabalho. Os próprios partidos subscreveram. Sim, não deu a entender que existe isso e não deram também a perceber que conhecem. E a única coisa que se disse de forma recorrente é que os partidos políticos recebem, e sobretudo o partido RENAM, o representante, disse que recebe ordens do Gorongosa e por causa do momento de tensão que estava a acontecer na cidade de Xai-Xai, e já estava-se a pensar em acionar os homens que estão em Gorongosa para Xai-Xai para imporem disciplina. Mas disse isso assim, assim na sala, e isso chamou a atenção de que não há um conhecimento da lei, não há, o que existe é o comando que parte de um ponto para o outro, e esse comando é válido para gerar mudança, criar instabilidade, etc. Portanto, de qualquer modo, que é o que nos tranquilizou... Com o facto, eu ainda há uma semana orientei a sessão como moderador da assinatura do Código de Conduta. Código de Conduta pelos partidos políticos, e houve um compromisso de todos os partidos, da RENAM, da FRELIMO, do MDM, que estiveram representados, e ainda das outras várias forças políticas extraparlamentares, no sentido de respeitar este Código de Conduta. E o que é que diz o Código de Conduta? Nada mais, nada menos que os partidos se comprometem a respeitar uns aos outros, a apelar aos seus membros para não colarem cartazes, não sobreporem os cartazes sobre os dos outros, não retirarem os cartazes dos outros já fixados, quando cruzarem as caravanas não criarem escaramuças, todas aquelas coisas boas que nós conhecemos. Sim. Os partidos subscreveram nessa sessão. E depois fica a ideia de que depois esta mensagem não passa para os membros. Todas essas coisas foram ditas hoje, que não deve haver qualquer tensão, temos que estar juntos, podemos nos abraçar, aliás, tirar uma foto juntos. Os cabeças de lista, afirmando que têm um total commitment a este processo eleitoral, que não vão promover qualquer violência e vão aceitar os resultados que sejam legítimos, sejam transparentes, etc. Portanto, há algum sinal de mudança. Eu penso que o barulho que tem-se estado a fazer, colocando a província de Gaza na lama, entre aspas, olhando a província de Gaza como aquela que promove violência, e acaba chamando a atenção dos intervenientes para se absterem. Pode ser que isso custe, e não estou a perceber por que está a custar, mas isso acaba chamando a atenção para que eles possam se abster de violência. Altamira Franco Noite também esteve nessa sessão que eu aqui referi, ouvimos o compromisso de todos os partidos, mas quando chega ao terreno parece que tudo aquilo é letra morta. O que é que explica isso? Eu acho que também é no trabalho de educação cívica, sobretudo para aquelas pessoas que têm que fazer o trabalho no terreno. Penso que a mensagem não está a passar. Porque também aquele grupo que normalmente, por exemplo, cola os cartazes, é um grupo de jovens. Muitos são jovens que não fazem nada, são jovens que, acho que são apanhados a DOC e postos na rua a colar os cartazes. Os cartazes são começados, começam a colar os cartazes àquela hora da meia-noite. Ficam à mercê deles próprios, eles é que sabem onde é que colam. E, por exemplo, esta coisa de cola cartaz, tira cartaz, notamos com muito desagrado a colar cartazes nos muros das pessoas. Isso é contra a lei. Como é que não vão colar? Não sabem se eu sou simpatizante de um partido e do outro, entretanto vão encher o meu muro de cartazes. Isto não fica bem. Depois, de resto, também suja o próprio muro. Quando se cola aqueles cartazes para tirar aquilo ali, é muito difícil. Portanto, é um aspecto que os partidos precisam prestar muita atenção e eles também formarem aqueles grupos com antecedência, aqueles grupos, chamam grupos de choque, né?
têm que ser formados com antecedência, serem moralizados, sobretudo, quais são os procedimentos que eles devem ter para colar os cartazes, onde é que eles devem colar os cartazes, não devem colar os cartazes nos muros das pessoas, ao menos que os donos dos muros consintam, não devem colar os cartazes, não devem sobrepor os cartazes uns em cima dos outros, porque isso cria conflito, porque o que é que acontece? Um partido cola um cartaz, o outro vai colar, o outro vai tirar. Então, há muito cartaz rasgado. Se vocês forem a ver, dos dois, sobretudo dos dois principais partidos, que são os cartazes que mais pintaram, pelo menos nas cidades. Então, há esse também cola, tira, cola. Só que já não é, as pessoas que tiram ou que sobrepõem os cartazes não são encontrados, enquanto que nas vezes passadas foram encontrados e houve luta. Se calhar até é bom que não se encontrem, porque cada vez que se encontram se batem, lutam. Mas penso que tem que haver esse nível de moralização para que os cidadãos possam saber que eu no meu muro não quero cartaz de nenhum partido, a menos que eu consinta. E eles também saberem respeitar os direitos das pessoas, porque isso também está a criar um clima de anarquia, né? Que o facto de eu sou o partido sei lá, no poder, por exemplo, tenho o direito de pôr cartaz em todo lado e a pessoa tem que aceitar. Nas lojas das pessoas, eu ouvi muita gente a tirar cartazes dos seus estabelecimentos comerciais. Também fizeram isso nos estabelecimentos comerciais privados, sem qualquer pré-consulta. Então é preciso, de facto, que esse assunto seja coisa. Agora, em relação a Gaza é aquele calcanhar daqueles que está sempre a cometer os mesmos erros. Eu penso que quando começarem as campanhas, próximo ano vamos ter eleições muito maiores que estas, e Gaza tem sempre tido focos. Agora houve também aquele caso que foram queimar a sede do MDM Milênio, e sei lá, coisas muito desagradáveis. Acho que também é uma questão histórica. Se for a ver, a guerra intensificou-se muito naquela zona, em Gaza, grande parte. Aqueles grandes criadores de gado estão ressentidos porque dizem que eles ficaram sem gado, porque o seu gado foi roubado, foi queimado. Mas é uma ferida antiga que precisam, com o tempo, de sarar essa ferida, porque estão sempre com os mesmos argumentos, porque nós não queremos oposição, porque não sei o quê. Mas é preciso que também sobretudo o Partido Frelimo, moralize os seus membros, que a democracia é assim mesmo, nós temos que aceitar a diferença e que é preciso que eles aceitem que conviver. Até podem não votar neles, porque isso é outro assunto, mas que têm que eles aceitar e conviver com eles, é necessário que haja... tolerância. É verdade, o espírito de tolerância tem que ser, mas tem que ser disseminado a partir do topo. Como dizia o meu colega aqui, que as ordens vêm lá de cima para baixo. Então, basta ser ordem e é cumprida de forma vertical. Então, vem de cima, do topo para cima, para baixo. Então, é preciso que os partidos moralizem os seus cidadãos, sobretudo na província de Gaza. É preciso que se faça muito trabalho de educação cívica. Acho que a sociedade civil também, no próximo ano, é preciso colaborar, todos em conjunto, conseguimos moralizar os cidadãos de Gaza, que não são todos, são alguns cidadãos. E quando são alguns cidadãos, todo mundo diz que Gaza, a província de Gaza, a província de Gaza, não é toda a província, não pode ser. Muito bem, deixa-me introduzir aqui boa noite, queria ver a sua opinião sobre estes fenómenos, o papel dos partidos políticos. Gaza é apenas o epicentro, porque há muitos episódios que temos esporádicos que estamos a ouvir aqui e acolá sobre a violência. Obrigada, Jeremias. Cumprimento também os meus colegas hoje aqui no painel e aos nossos telespectadores que nos acompanham a partir de casa. De fato, começa a preocupar que, à medida que a campanha decorre, os incidentes também têm estado a aumentar. Os primeiros 2 dias acho que foram os mais calmos. Começou muito bem, mas já no terceiro dia tivemos um episódio muito mau em Tete e Gaza depois explodiu com vários pequenos incidentes espalhados por vários pontos. O que é que está a acontecer? Bom, o nosso receio desde o primeiro momento, quando vimos aquela situação de Tete, foi mesmo, ou a nossa primeira reação foi tomara que casos destes, com esta violência, não aconteçam em mais pontos do país. Felizmente, não temos ainda casos tão graves quanto o de Tete. Há
indícios ou há sinais de ilícitos eleitorais, portanto, grupos de choque, caravanas que se cruzam, algumas conseguem tolerar, respeitam, outras nem por isso, não partindo para a violência propriamente dita física, há alguma violência verbal, portanto, troca de palavras não muito agradáveis e muitas das vezes a polícia é chamada a intervir, portanto, para manter cada uma das caravanas no seu lado de passeio, mas há outros casos em que não é possível. Portanto, Gaza teve estas situações em que houve, portanto, chegaram a tocar-se, podemos assim dizer. Houve também uma situação complicada na Zambésia, tivemos também mais duas, penso que foi em Cabo Delgado, portanto, casos que não deveriam ser. A juventude, eu penso que não é muito justo culpar esta juventude, até porque, e aqui disse bem o Anastácio Mucavel na sua primeira intervenção, Matavel, perfeito, obrigada pela correção, que as lideranças reconhecem o seu papel e dizem mesmo que obedecem a um comando, portanto, partidário. Não devia ser. Eles assumem que é uma postura, há um código de conduta que foi adotado, em que os partidos são obrigados a obedecer única e exclusivamente a este comando, mas quando há situações com as quais elas não concordam, preferem abdicar deste código de conduta e recorrem portanto, a este comando direto partidário. Este relato que ouvimos aqui de eventual posicionamento de homens é grave, mas eu digo que não me surpreende, porque ouvimos o próprio líder da Arnam a fazer este posicionamento, portanto, o coordenador da Arnam a fazer em primeira mão. Portanto, as outras lideranças, os níveis provinciais, distritais, vão replicar. Penso que há um papel aqui que estes líderes, portanto, a nível de topo, devem consciencializar-se que se eles não tiverem uma mensagem conciliatória, se eles não passarem a mensagem de que campanhas eleitorais não são momentos de confrontação, mas era suposto traduzirem-se em momentos de festa, que não é suposto tirarem camisetes de um membro quando já o tem, podem até vender o seu peixe, podem até oferecer que ele receba e mantenha na mão, mas nunca retirar aquela que já está vestida, porque isto é sinal de violência. É coação, toda a forma de coação é crime. É crime, não devia acontecer. Portanto, penso que há aqui um papel que não sei ainda a quem que podemos aqui chamar, a sociedade civil, igrejas, alguém tem que julgar, tem que ocupar este espaço. Parece que há aqui um vazio e ele tem estado a mostrar-se a cada dia que passa. Grupos de choque, todos os partidos têm. Daí que eu também não consigo perceber o que é que falha, porque, e aqui não concordo com a Artemisa, não concordo que são jovens que não têm nada a fazer ou que não aparecem só para colar cartazes. Ninguém apela a estes jovens, porque não tenho certeza se os cartazes vão ser colados. Em princípio, estes jovens são é o seu braço juvenil. Portanto, a Frelimo trabalha com jovens da UJM, a Arnamo trabalha com a sua juventude, o MDM com a sua juventude, o JPC com a sua juventude e por aí em diante. Porque pelo menos tem que ter confiança que o material que eu os entrego, eles não vão meter num contentor, não vão rasgar e vão colar. E sei também que estes partidos fazem uma preparação. Portanto, há um trabalho de base que antecede o período pré-eleitoral. Esses jovens não são apanhados na adolescência? Não são. São jovens que merecem alguma confiança. Logo, acredito que há uma mensagem que lhes passa. O que é que acontece para que esta mensagem depois se perca e se desvirtua? É necessário perceber. É o comando partidário ou o fogo que corre na veia da juventude em algum momento, quando se cruzam, perdem, portanto, aquilo que são as instruções. Portanto, acredito que há aqui alguma coisa que é preciso perceber, porque jovens, vamos lá, marginais, eles não são. São líderes, muitos deles são líderes das suas juventudes, das suas respectivas juventudes. Aliás, por isso é que têm recebido esta tarefa, porque é uma tarefa de confiança. Portanto, por que é que eles não cumprem aquilo que é combinado, que é acordado? Por que se as lideranças ao nível de topo dizem que há um trabalho que é feito e que a juventude é pedida para evitar meter-se em confrontos, para evitar praticar ilícitos eleitorais, entretanto estes casos vão aumentando? Era suposto, à medida que a campanha decorre, diminuíssem?
Mas, pelo contrário, começamos tranquilamente e depois os casos vão subindo, aumentando e subindo de intensidade. Então, o que é que está aqui a falhar? Penso que há uma reflexão que se impõe. Como disse bem, próximo ano temos eleições gerais, é suposto serem mais agitadas, envolverem mais gente. Câmara para evitar que as decisões se possam repetir. Exatamente. Vou pedir que segure o seu raciocínio, quero ir agora à beira, enquanto o nosso colega Francisco Raiva. Boa noite, Francisco. Boa noite, Francisco Raiva. Hoje. Boa noite, Francisco Raiva. Não sei se consegue ouvir-me esta sua primeira intervenção ao longo do dia de hoje. Queria apenas que nos desse uma resenha do que é que está a ser esta campanha há 2 dias do final, do seu final, portanto aí na Beira, como se sabe, Beira, um dos municípios onde se espera uma luta bastante frenética entre, sobretudo, as 3 principais formações políticas do país. Francisco Raiva. Obrigado, Jeremias Lang, e boa noite a todos que estão na nossa sintonia neste momento. Na verdade, a campanha eleitoral aqui na Beira continua muito animada e, surpreendentemente, sem aquelas confrontações a que estamos habituados, portanto, desde o início da campanha até hoje, tirando os únicos casos de ilícitos eleitorais que foram avançados hoje pela polícia, e dos 5 casos que foram registrados desde o início da campanha até o dia de ontem, apenas um foi registrado na cidade da Beira. Portanto, tal como eu disse há 2, 3 dias, quando da outra intervenção, esta é uma campanha ordeira, uma campanha que se pode atribuir até 5 estrelas, tendo em conta aquilo que é a atitude dos partidos políticos quando cruzam pelo caminho, tanto as caravanas que compõem os cabeças de lista, assim como os pequenos grupos que foram criados pelos diversos partidos políticos. É sem dúvida um comportamento excepcional, uma atitude digna de louvar por aquilo que tem sido registrado, pelo menos até este momento, aqui na cidade da Beira, portanto, rumo ao próximo dia 10 de outubro. Esperamos que nos próximos 2 dias a situação prevaleça e que até, portanto, o término da campanha eleitoral tenhamos uma situação que possa ficar para a história, porque, comparativamente aos outros anos, esta é uma campanha de 5 estrelas, como dizia Jeremias. Francisco Raiva, é curioso que na cidade da Beira, onde há um resultado, digamos, imprevisível, muita competitividade, haja muito mais tranquilidade, muito mais paz institucional, de que contradiz um pouco a teoria de que quanto mais imprevisível é o resultado, mais agressividade há, e ainda bem é assim. Mas, Raiva, ao fim destes 11 dias, sensivelmente, da campanha eleitoral, que ilações podemos tirar daquilo que é a campanha sobretudo dos 3 principais partidos políticos? Eu sei que são 4 formações registradas aí na Beira, mas foquemos naquelas 3, a Frelimo, o MDM e o REVAM, e serão inevitavelmente essas as que vão ficar nas 3 primeiras posições. Qual a leitura que faz da campanha de David Simango, Maíta, da Augusta Maíta e de Manuel Bissop? Bom, vamos começar tal como está no boletim de voto. Augusta Maíta tem estado a privilegiar a sua campanha em contactos interpessoais. Aliás, este é o modelo que está sendo usado por todos os cabeças de lista, por todos os partidos políticos, incluindo até aqueles pequenos grupos que são formados para circular nos diversos bairros. Contacto interpessoal, porta a porta, de bairro em bairro, principalmente os bairros mais populosos, tem sido privilegiado pela cabeça de lista da Frelimo, que tem sido acompanhado por membros da Brigada Central e outros membros do Comitê, tanto provincial e o Comitê Central, que estão aqui na Beira para apoiar a sua campanha. Maíta tem privilegiado o contacto com a juventude, com mulheres jovens, e transmite mensagens de esperança, dias melhores para a cidade da Beira, pedindo voto para que esse grupo de eleitores, principalmente de mulheres jovens, mulheres trabalhadoras, tanto mulheres domésticas, funcionárias públicas, e a principal mensagem dela tem sido para votar no partido dela, de modo
trazer dias melhores para esta cidade. Em relação ao Davis Mango, tal como a cabeça de lista da Frelimo tem privilegiado os contactos interpessoais nos principais bairros desta cidade, nas zonas recônditas, Davis Mango, a sua principal mensagem tem sido votem no meu partido, de modo que possamos dar continuidade àquilo que vínhamos fazendo nos últimos 15 anos. Davis Mango também tem privilegiado o namoro ao eleitorado mais jovem e também mulheres, no sentido de cativá-los para que nas próximas eleições este grupo possa ir votar. Manuel Bissop também tem estado a contactar o eleitorado nas regiões mais do interior, ou seja, fora da zona cimento, e é lá onde ele tem estado atrás do eleitorado. Contrariamente aos outros dois partidos, o Manuel Bissop tem privilegiado o contato com pessoas já mais adultas, acima, portanto, da idade jovem, e tem transmitido fundamentalmente mensagens de paz, mensagens de esperanças, mensagens que tentam cativar o eleitor para votarem na Renamo, sob pretexto de que esta é a melhor forma para homenagear o presidente da Renamo, que faleceu, portanto, em maio deste ano. Em suma, é o que tem sido a campanha diariamente aqui na cidade da Beira, e felizmente, apesar desses grupos, destes partidos e os seus grupos cruzarem-se frequentemente, principalmente no posto administrativo de Inhamiso e no bairro de Munhava, que são as regiões mais populosas aqui da cidade da Beira, felizmente não tem havido confrontações. Aliás, estes grupos cumprimentam-se, abraçam-se, deixando aqui sinal de que estamos num ambiente de paz e que estas eleições são uma verdadeira festa, Jeremias. Francisco Laiva, se estivéssemos num jogo, uma eleição é de alguma maneira um jogo, o que é que diria daquilo que é o favoritismo aí na Beira? Davis Mango é o edil incumbente, a Renamo e a Frelimo são, digamos, os partidos que procuram desalojá-lo do poder, sendo que ele está há 15 anos no poder, primeiro como independente e depois como MDM. Daquilo que tem estado a constatar no terreno, qual é a tendência, efetivamente? E esta é a pergunta que toda a gente faz na Beira, relativamente à campanha aí. Já vimos, a Frelimo está a apostar tudo com vários membros da Brigada Central, mas a Renamo não está para menos. Também temos estado a ver ali uma aposta massiva. Da sua leitura, que tipo de tendência se nos afigura relativamente ao município da cidade da Beira? Jeremias, é muito difícil responder a sua pergunta, porque tanto assim como o outro partido tem estado a usar toda a sua musculatura para conquistar o eleitorado, para justificar as razões de participarem nesta eleição. O Partido Frelimo, tal como disseste, está a usar todos os meios, todas as suas capacidades para mobilizar o eleitorado. A Renamo, sabe-se, aqui na Beira, goza de uma certa popularidade, e o MDM construiu nos últimos 15 anos uma certa base de apoio. Olhando para esses três fatores, torna-se muito difícil, muito imprevisível afirmar com alguma certeza qual será a tendência do voto no próximo dia 10 de outubro. Mas importa aqui referir que, olhando tanto para a situação no terreno e principalmente para a Renamo e para o MDM, vão disputar a mesma base do eleitorado. Portanto, os apoiantes da Renamo são os mesmos apoiantes do MDM, que se dividiram nessa última década, e a Frelimo tem a sua base de apoio que é permanente. O que acontece é que as eleições anteriores provaram claramente que a popularidade da Frelimo ao nível da cidade da Beira não é tão grande como nas outras autarquias ou no outro ponto do país. Mas, entretanto, o eleitorado que tem apoiado, digamos, a oposição aqui na Beira está dividido, e este fato abre espaço para que haja um certo equilíbrio, tanto para Frelimo, tanto para a Renamo, assim como para o MDM, porque nas eleições anteriores o número de eleitores que depositam confiança, ou que depositaram confiança tanto na Renamo e depois no Davis Mango como candidato independente e depois como candidato do MDM,
é basicamente o dobro daquilo que têm sido os apoiantes do Partido Frelimo. Se partimos do princípio de que a base de apoio do MDM da Renamo é o mesmo, digamos que temos um eleitorado que vai se repartir pelo meio. Se reparte, então temos um equilíbrio muito grande para os três partidos. Eu acho que essas eleições poderão criar alguma surpresa no próximo dia 10 e termos aqui o vitória de um partido que menos espera. Portanto, não estou em condições neste momento, olhando para esse argumento que apresentei, a afirmar qual é o partido que poderá, qual é a tendência do voto no próximo dia 10, Jeremias. Muito bem, muito obrigado, Francisco Raiva. A cidade da Beira tem inscritos 280 mil eleitores. Na última eleição estavam inscritos 205 mil e votaram 119 mil, portanto, quase 120 mil eleitores, significa cerca de 85 mil não foram votar. Desta vez temos 280 mil eleitores, concorre então para 48%. Vamos ver qual vai ser então a tendência este ano. Como disse o Francisco Raiva, é uma luta que, pelo menos do ponto de vista aparente, é equilibrada. Essa queria uma leitura sua relativamente a esta a Beira. O que é que lhe parece? Bom, a Beira é, quanto a mim, aquele conselho autárquico que vai manter-nos presos ao ecrã até o último minuto. E digo porquê. Vai-se por Augusta Maíta. Penso que é uma candidata que traz frescura. Cotaleu. É uma candidata que não tem nada a ver com os outros dois. É jovem. É jovem. Há uma espécie de uma ruptura do Partido Frelimo também com aqueles seus candidatos anteriores, não é? Eu penso que isto é que é escolher um candidato para fazer diferença. Não é? É preciso fazer leituras, é preciso olhar para o cenário e dizer o que é que eu tenho estado a fazer mal e o que é que eu tenho que fazer para me distanciar e para me destacar. David Simango deixou claro que voltaria a concorrer. Pela Renamo, portanto, havia algumas suspeitas. Eu queria para nos avisar um bocadinho antes. Portanto, desde alguns portanto, que poderiam concorrer, na altura tínhamos ainda Afonso da Cama vivo, portanto, ele teria que também dizer alguma coisa sobre quem seria o seu candidato, mas já existiam aquilo que podemos chamar de suspeitos naturais. Portanto, a velha guarda, de certeza que ia se afirmar. Portanto, se a Frelimo quisesse fazer diferente, tinha que olhar, e olha que a Beira não é um local onde ela, portanto, passeia. É preciso chegar e afirmar-se. Penso que escolheu bem alguém com frescura, com um discurso articulado, com uma imagem fresca, portanto, e acima de tudo, que vendeu-se ou foi apresentada pelo lado mais bonito, de profissional, que sabe fazer as coisas, que pode influenciar posições, é atual SP, portanto, da cidade da Beira, tem conexões, para além de estar a se fazer na política, ela já mostrou que é alguém que conhece. Portanto, competência técnica. Tem competência técnica, vem da planificação, portanto, pode julgar, montar um xadrez e jogar, portanto, selecionar, fazer as peças circularem como deve ser. David Simango está lá, 15 anos depois, sim, ele é autoridade, tem obra feita, mais do que a sua própria figura, ele pode muito bem calar-se e ir só, portanto, apontando pelo dedo o que fez. Estão lá, são obras visíveis, quem visita a Beira consegue ver o que foi feito, mas também consegue ver o que não foi feito. Portanto, 15 anos depois, ele tem esse dilema. Esperança, continuidade e surpresa. Em termos de expectativa, o que é que ele tem para oferecer? O que mais David Simango pode trazer? Não esquecendo... Pode tentar jogar um pouco o desgaste da imagem dele. Exatamente, é exatamente o que eu ia dizer. E não esquecendo que ele não está como presidente do MDM, não está um momento muito bom. Portanto, o MDM tem estado a se desgastar, há figuras que corporizavam esta formação que foram saindo, algumas têm estado a dizer coisas muito feias, têm estado até a diluir aquilo que é a imagem que nós outros aqui de fora tínhamos do David Simango. Portanto, ele tem que jogar com tudo isto, a manutenção dele como edil, o equilíbrio no MDM e, eventualmente, manter a esperança de piscar para a presidência da República. Isto tudo, para um só homem, eu penso que acaba criando aqui
um malabarismo que acaba criando desconforto. E Bissop, pronto, resumindo, diria, não é à toa que a principal imagem, a principal mensagem, diria, de Manuel Bissop é a figura de Afonso da Cama, é falar de Afonso da Cama. Portanto, Bissop nós conhecemos como líder, como guerrilheiro, mas Beira, autarquia, Conselho Autárquico precisa de algo mais. E este frescor que a Augusta Maíta tem, Bissop não tem. A parte técnica de quem já fez, que David Simango tem, Bissop não tem, mas ele tem o carisma da Arnam, de Afonso da Cama. Portanto, vai ser uma campanha interessante. Creio que vamos ter um prolongamento, vamos ter depois, vai se decidir no último minuto, mas, acima de tudo, eu acho que a Beira vai mostrar que é possível um terreno onde 3 principais formações políticas têm 3 candidatos diferentes, possam conviver. Aliás, o Raiva disse isso. Curiosamente, a Beira tem estado a mostrar tolerância. Curiosamente, a Beira, exatamente, se calhar é isto, onde há alternativa, onde as pessoas têm mensagem, onde o eleitorado também fica ocupado e sabe que precisa de mostrar trabalho, precisa de fazer coisa concreta para fazer passar a sua mensagem. Eventualmente não há como meter-se ilícitos eleitorais em escaramuças. Muito bem, queria ver, Artemisa, a Beira é um território sempre incerto, David Simango tem sido líder imperial. A Frelimo tem apresentado maus candidatos, sobretudo nas últimas eleições, fruto de muitas quesilhas internas e há uma ruptura relativamente ao modelo, ao perfil da escolha com Augusta Maíta. Relativamente e se calhar esta ruptura foi possível também num contexto de quesilhas. É preciso lembrar que o primeiro secretário da Beira foi removido da própria cidade da Beira, a governadora foi removida e eventualmente abriu-se campo para um candidato que não tinha nada, e percebeu-se claramente, embora nunca tenha sido dito, que quer a Helena Taipo, quer o primeiro secretário que saiu, tinham uma espécie de seus próprios candidatos. E, se calhar esse foi o primeiro passo para trazer um candidato totalmente diferenciador. Agora, desta vez, Augusta Maíta, com todos esses atributos que lhe são reconhecidos, consegue ser suficiente para uma Frelimo que tem estado fragilizada na cidade da Beira para derrubar David Simango, não. E a própria Renamo, que tem toda esta força, penso que a Esta descreveu muito bem, entre as competências técnicas reconhecidas de David Simango e da Maíta, há a força política da Renamo, corporizada aqui por Manuel Bissop. O que é que se sobrepõe aqui? Bom, eu vou começar pelo Manuel Bissop. O Manuel Bissop é aquela figura, de facto, como disse a Écita, que representa, ele próprio é um general. Por acaso é uma coisa interessante, né, que a Renamo decidiu por 2 generais como cabeças de lista. Quer dizer, um acabou por ser força de circunstâncias. Por força de circunstâncias, sim, acabou sendo cabeça de lista, apesar de que o cabeça de lista do Maputo, nos primeiros dias da campanha, estava um pouco na retaguarda, agora é que decidiu partir para a direta. Ele tem estado a encabeçar a campanha. Nos princípios era o Venâncio Mondlane que estava à frente da campanha. Mas é interessante que a Renamo tenha decidido escolher 2 generais para poderem liderar as campanhas. E eles têm personalidades diferentes até. Diferentes e semelhantes. O Bissop é mais do estilo calmo, é mais militar. O outro é um pouco mais extrovertido, o candidato Maputo, portanto, é mais extrovertido, mas o facto da Renamo ter escolhido militar, e ontem ouvimos o pronunciamento do Yusuf Momad, isso já podemos fazer uma leitura, dizer que será que foi por acaso ou tem um propósito a escolha desses 2 generais nos 2 municípios, perdeu a sua base, na verdade. Exatamente, nos 2 municípios mais importantes. Mas mais interessante ainda é que isto também está-nos a chamar-nos a atenção de que, afinal, a Renamo continua alerta e armada.
E é engraçado que ontem o presidente da República, na Praça do Geral, estava a dar uma mensagem completamente diferente àquela que o Suf Mahmoud estava a transmitir. Quando o presidente anunciava o início da desmilitarização... Exatamente, o outro estava a dizer que não, nós continuamos militarizados. E ainda com uma linguagem muito diferente, que nunca ouvimos, quando ele diz que eu vou pôr os meus Rangers. Eu até nem sabia que tinha os Rangers, mas eu acho que também ficou muito mal. Agora eu estou a pensar agora, bom, esta escolha destes dois generais, sobretudo nestes dois municípios chaves aqui em Moçambique, foi propositado, se calhar até não. E a própria escolha do Suf Mahmoud para liderar o NAM, ele próprio como general. Exatamente. E eu fiquei muito mais surpreendida porque eu estava a pensar que os dois, portanto, o Presidente da República e o líder da RENAM, neste caso o coordenador interino, estavam a falar a mesma coisa. Mas ontem fiquei assustada quando percebi que parece que não estão a falar a mesma coisa. Porque um estava a dizer que, bom, já temos a equipa que vai liderar o processo de reintegração, de não sei o que, desmilitarização. E o outro está a dizer, calma aí, ainda estamos aqui bem armados, estamos aqui posicionados. Agora, em relação a Augusta Maíta, acho que foi uma boa escolha, é uma menina jovem. Peço só para segurar o seu raciocínio, Artemisa Franco, voltamos daqui a pouco só para fazer o alinhamento em termos de canais, não sei, daí, até já. Assista todas as segundas-feiras aqui na STV Notícias o programa Mosgrow, dedicado aos casos de sucesso e boas práticas do agronegócio em Moçambique. Mosgrow, plataforma de agronegócio. O Chibuto recebe o Sporting de Nampula em jogo da 27ª jornada. O Chibuto, moralizado e jogando em casa perante o seu público, é obrigado a vencer para subir alguns degraus na tabela classificativa. Já o Sporting de Nampula, já sem grandes novidades na tabela classificativa, quer terminar o Moçambola em grande. Não deixe de assistir o jogo Chibuto, Sporting de Nampula, este domingo às 15 horas no campo do Chibuto. As emoções do Moçambola vivem-se aqui na STV Notícias, com a parceria ZAP. Quer se manter informado sobre Moçambique e o mundo onde quer que esteja? Baixe já o aplicativo O País na Play Store ou App Store do seu telemóvel ou tablet e tenha acesso direto ao nosso site. Com este aplicativo, você terá a informação em primeira mão através das nossas notificações e pode também ter acesso ao jornal em formato digital, assim como acompanhar as nossas transmissões em direto. O País. A verdade como notícia. Já estamos na segunda parte deste especial Autárquicas 2018. Eu interrompi aqui a Artemisa Franco quando ia se referir então precisamente da Maíta, Augusta Maíta. Sim, estava a falar da Augusta Maíta. De facto, como dizia a minha colega, mais jovem, muito dinâmica e ela é uma jovem que já tem uma certa experiência de liderança, ela já liderou vários empreendimentos. É uma jovem que chegou desconhecida na Beira, acho que está há mais ou menos 1 ano e alguma coisa. Acho que foi preparada a propósito. Desta vez... Em política não há acaso. Não é acaso, não é acaso, porque... Na verdade, foi instalada ali na Beira, foi estacionada, nomeada como secretária permanente, para ir preparando o terreno. E é preciso parabenizar nesse sentido, Frelimo. Se nós formos a ver o perfil dos outros candidatos nos outros municípios, esta foi uma escolha muito certa. E foi uma escolha que caiu mesmo à medida, porque Beira precisava de estar fresco. E sobrepondo-se, por exemplo, ao Devi Simango. Eu estava a falar do general, portanto, que é o da RENAM. Temos um Devi Simango que está a concorrer para a sua própria sucessão, que já está há 15 anos. Eu acho que até ele, se tivesse sido
inteligente, deveria ter apoiado um outro candidato. Penso que seria muito estaria muito mais airoso, mas pronto, vamos ver. É isto que torna com que as eleições, a campanha na Beira seja renhida, mas também muito ordeira. Mas é imprevisível também, porque o povo beirense é muito imprevisível. Eu não estou agora, nem estou a querer fazer palpites neste momento. Como estamos a ver, todos eles têm multidões. Este é outro problema que ilude os candidatos quando são atrás deles vão grandes multidões, porque as multidões muitas vezes criam estas dissensões. Eu acho que muitas pessoas até andam atrás dos candidatos por curiosidade ou porque, pronto, querem fazer a campanha, mas quando chega a hora da verdade, esta é que é a coisa. Então, eu penso que nenhum deles se deve iludir pelas multidões. E voltando a repisar ainda, já para terminar o meu raciocínio, em relação ao pronunciamento do Yusuf ontem, eu penso que não é justo que continuemos a andar este vai quente, entra-sai, porque nós estamos a dizer que estamos a negociar a paz, e a paz tem que ser uma coisa que todos os líderes, todos os dirigentes, tanto os dirigentes do governo de Moçambique como os dirigentes da RENAMO devem assumir. Isto mostrou claramente que a RENAMO pode não desmobilizar completamente os seus homens. Mas esta foi a mensagem que nos transmitiu, exatamente isso. O que nós, quer dizer, qualquer de nós desconfiava, né? Tudo em contexto eleitoral, são um trunfo, um posicionamento muito forte. E depois também, como é que vai dizer que estamos numa campanha eleitoral em que, em princípio, é uma campanha civil? Como é que estamos numa campanha civil e vem um dirigente de um partido que, mais uma vez, vem confirmar que é um partido armado, belicista, vem dizer que não. Eu vou pôr os meus rangers. Então, estão a entrar em pé desigual. O David Simango não tem exército. Como é que ele vai reagir, então, se o governo tem um exército, portanto, e a RENAMO tem também os seus guerrilheiros? Quando há qualquer problema, isto é um problema de deficiência de diálogo. Eu penso que é preciso aprimorar o diálogo e aconselharem o general que, neste momento, estamos a falar de paz, neste momento estamos a negociar a paz, então não é possível, não é justo para o povo moçambicano estar a sofrer essas ameaças, porque isto só agrada a eles, não agrada a nós, os moçambicanos, porque nós queremos ver um país que se pacifique. Então, se eles estão a falar, e se alguma coisa não está certa naquilo que eles os dois estão a conversar, então que conversem bem e que afinem bem a linguagem deles, para que de facto não nos criem estes precalços, estes desagrados, que é muito desagradável, até porque uma linguagem é muito forte. Eu nunca ouvi falar de Rangers, nem sei o que é que isso significa Rangers. Deve ser uma coisa muito tenebrosa para falar aqui de Rangers. Então penso que é preciso aliviar e nunca mais, de facto, pronunciar estas coisas. Então, isto também nos cria dúvidas que, de facto, todo este aparato que está-se a criar é capaz de talvez, não valer a pena, porque vale a pena sim, mas é capaz de não orgar os objetivos desejados. Estamos também a perceber que a RENAMO não vai entregar tudo, não tem essa intenção. Então, se não tem, estamos a apelar que, de facto, nós, moçambicanos, não queremos mais aqui. Sr. Anastácio, queria ouvir a sua... precisamente desde o aspecto que eu ia levantar. Ontem, no Dia da Paz, esperava-se que fosse um dia em que se evocasse a paz. Eu penso ouvimos a paz a ser falada em duas dimensões. O que é a sua leitura? Bom, eu penso que a primeira leitura que eu tenho é da opacidade do processo da paz. Esse processo fechado, detido por duas figuras, dá isto. Quando há algum escorregadio numa das partes, dificilmente se volta a colocar nos carris. Estes pronunciamentos significam, de alguma maneira, que não estão alinhados. Os negociadores, estes que dizem que estão juntos à luz do dia, no fim do dia têm outros arranjos escondidos, e esses arranjos escondidos exacerbam quando há num determinado momento. Portanto, digamos, este processo não está dentro do nosso controle como povo moçambicano. Acha que o otimismo que vimos há algum tempo entre os contendores
não reflete a realidade. Já se contava com isto, quer dizer, desde que o processo ficou nas condições em que é negociado pelo chefe do Estado, ou pelo chefe do governo, ou pelo chefe do partido, que nunca ficou bem claro qual é o mandato do chefe do Estado nessas negociações, em termos de mandato. Não em termos de resultados, porque o resultado do calar das armas, etc, isso tudo é muito bonito. Mas em termos de mandato, qual é o mandato dele nisto? E depois, para os outros, está claro que é um partido de oposição, mas para o caso dele, tinha que ficar um pouco mais claro. Passamos para negociações pela paz ocultas, equiparadas à dívida também. Então, isso sabe um precedente, que se há estes pronunciamentos, não se sabe a quem cobrar. Se temos que ir ao chefe do Estado e perguntarmos o que está a acontecer com o SUFO, se temos que ir ter com o SUFO, perguntar se isso não está a viola o quê? Portanto, há aqui a ausência de informação. De qualquer modo, eu acho que Beira é uma cidade muito apaixonante, em termos de debate, em termos de que ao assumir de que estamos em democracia, temos que partilhar o mesmo espaço físico, temos que vender ideias, etc. E olhando para os participantes principais, as figuras principais desta luta, nomeadamente a Maíta, eu que já foi dito, não vou repetir, ela é nova, conhece a Beira, vive ali e tem algum papel na gestão do governo. Portanto, já vendeu a sua imagem. O David está há 15 anos no poder, portanto tem casos de sucesso e de fracasso. Esses casos vão ter o seu peso. Os casos de sucesso, os casos de fracasso. E isso pode contribuir para o ajuste, ou para o equilíbrio, ou para o desequilíbrio. Vai depender muito disso. O Bissop, este é militar, surgiu do nada, em termos de gestão. Ele o que sabe dele é que é militar, mas se apoia nos ombros do falecido Afonso da Cama, que é da Beira e tinha muita popularidade, e eu penso que é isso que ele mantém, e é por isso que repetidamente no seu discurso evoca o falecido como seu cavalo de batalha, e vai continuar assim não por muito tempo, porque já vinha dizendo isso. O que se pode dizer, em suma, é que irmos às eleições com exércitos rivais não é bom, e a experiência é de que em todos os processos eleitorais que fomos com exércitos rivais acabaram desresvalando no que aconteceu, ou negar os resultados, ou, enfim, tomar outras posições, incluindo extremas. E, oxalá, não se chega a isso, mas era importante que o processo de negociação pela paz, sobretudo este processo que inclui a reinserção ou o enquadramento dos homens residuais, sei que é isto, fosse mais célere, mais claro. Aqui coloca-se outra questão, de que tipo de homens residuais está-se a falar? Está-se a falar daqueles do Acordo Geral de Paz? Está-se a reconhecer que houve um novo figurino de novos homens residuais nos últimos anos, portanto, 2013 para cá, terá havido, esses também são reconhecidos ou não, e se não são reconhecidos, qual é o tratamento? Essa informação não tem fluído publicamente e, então, não leva-nos a eleições que... Pois, vou para Nampula agora, tenho já a indicação do meu colega Ricardo Machava, já está em linha. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Jeremias. Boa noite aos convidados no estúdio e também a toda a audiência que nos acompanha neste direto que fazemos a partir daqui da cidade de Nampula, considerada a capital do Norte. Bom, estes 10, 11 dias de campanha eleitoral são marcados por um civismo por parte dos partidos políticos e também dos membros e simpatizantes desses partidos e também grupos de sociedade civil que concorrem para esta eleição da próxima semana. Tem-se verificado que quando
quando há um cruzamento que também não tem sido muito frequente de duas caravanas, há toda uma preocupação por parte dos membros da Polícia da República de Moçambique que acompanham essas caravanas em garantir que esse cruzamento não culmine com atos de violência, e os próprios partidos que estão a concorrer aqui, olhando para a Frelimo, a Renamo e o MDM, que são os três principais, parece que também têm dialogado de forma muito frequente com os seus apoiantes para, em caso de cruzamentos, evitar mesmo situações de violência. Por isso, apesar de ser Nampula um dos municípios em que haverá muita concorrência, nota-se nesses dias uma campanha eleitoral mais madura, até comparando com aquilo que foram as eleições passadas, tanto municipais como também gerais. E é preciso também destacar que estes três principais cabeças de lista, Miss Kololo, o próprio Paulo Van Hale e Fernando Bismarck, procuram nestes últimos dias explorar mais os bairros que estão na parte suburbana e até mais distante do centro da cidade, que são bairros que, pela sua natureza, debatem-se com muitos problemas de falta de água, de segurança, de também transporte e outros serviços municipais, e também são bairros que, pela sua particularidade, agrupam muita gente. Por isso, estes três principais concorrentes vão, nestes últimos dias, explorando mais esses sítios e ignorando um bocadinho o centro da cidade. Bom, eu se calhar podia adiantar um bocadinho, Jeremias, a pergunta que fizeste o Raiva em relação àquilo que é mais ou menos a sondagem, se calhar, se podemos assim considerar, em termos daquilo que é provavelmente o candidato mais bem colocado. Eu posso responder de forma muito natural que o candidato da Renamo tem sido muito bem aceito, até porque a marcha que foi organizada ontem pela Liga Feminina da Renamo, por ocasião do Dia da Paz, mostrou claramente que, sem muita mobilização, houve muita gente que saía de bairros muito distantes, vinha a pé, caminhando, cantando e também hasteando bandeiras do partido Renamo até a sede do partido no centro da cidade, e depois partiu da sede do partido para um bairro que fica a pouco mais de 10 km do centro da cidade, mostrando claramente que há toda uma simpatia por parte de muitos munícipes daqui da cidade de Nampula em relação à Renamo e também do seu cabeça de lista. O MDM é outro que tem tido muita simpatia por parte dos potenciais eleitores. Temos visto uma certa adesão da população na campanha do Fernando Bismarck, e a Frelimo procura neste momento reforçar-se, trazendo figuras de fora de Nampula, membros do Comitê Central da Frelimo, que vem da cidade de Maputo e também de outras províncias, que procuram reforçar, procuram amparar a Miss Kololo, que sabe-se muito bem que em março acabou perdendo para Paulo Van Hale na segunda volta. Portanto, é de forma resumida este o cenário que podemos traçar neste momento, Jeremias Lang, em relação àquilo que está a ser a campanha aqui na chamada capital do Norte. Ricardo, há sempre uma questão sempre a levantar relativamente a Nampula. Na primeira volta, com as três formações políticas, nesta eleição concorrem 7 formações aí em Nampula: Frelimo, MDM, Renamo, a MUSE, Paumo, a MASPIS e o PLDS. Na primeira volta da intercalar, com estes contendores, sobretudo os três principais, o candidato da Frelimo, na altura o modelo era diferente, esteve à frente com cerca de 3, 4 mil votos. E depois, na segunda volta, só entre a Renamo e a Frelimo, na circunstância entre os candidatos, porque a eleição era mesmo entre os candidatos, não entre partidos, o candidato da Renamo ficou à frente com mais ou menos 18 mil votos à frente, e com o endosso do MDM. Qual é o cenário que mais se afigura próximo? O da primeira volta ou da segunda? O facto de Van Hale ter estado a governar desde a intercalar, portanto, esses 5, 6 meses, está a conferir-lhe vantagem relativamente à Miss Kololo,
que fez uma excelente campanha na primeira volta, muito boa campanha. Aliás, se estivéssemos no atual figurino, tinha ganho as eleições, porque é uma maioria simples agora, e acabou sucumbindo na segunda volta com esses cerca de 18 mil votos. Qual é o cenário que se afigura? Uma maior mobilização, como aconteceu na segunda volta, ou aquela tendência da primeira volta? Bom, o candidato, o cabeça de lista, neste caso concreto da Renamo, é uma pessoa que não tem muita retórica, não faz muito esforço, só que em contrapartida tem muita aceitação. Uma aceitação quase que natural aqui na cidade de Nampula, saindo para qualquer bairro suburbano, mesmo no centro da cidade, perguntando a cada 10 pessoas, a maioria vai estar a favor mesmo da Renamo, como partido em si, e depois Van Hal como cabeça de lista deste partido Renamo. Se calhar seja esse o fator que joga muito a favor de Paulo Van Hal, que na verdade não faz muito nesta campanha, até ouve mais as pessoas e depois apresenta aquilo que são as suas propostas, caso seja vencedor no dia 10 de outubro, próxima quarta-feira. Bom, a Miss Cololo é um professor que articula muito bem, já o Jeremias tinha feito referência a isso na análise das eleições intercalares e de facto ele continua assim, é uma pessoa que procura apresentar de forma muito natural a sua visão em relação àquilo que é a cidade de Nampula. Aliás, ele dizia hoje até que a cidade de Nampula está a crescer nos últimos anos, mas é um crescimento, sobretudo na parte suburbana, desordenado, não há um pensamento, não há um plano de estrutura urbana muito consistente e, na verdade, é o que se vê. Os bairros são muito desorganizados, a população vive em assentamentos muito desordenados, razão pela qual há muita criminalidade, a falta de iluminação pública e por aí em diante. E conforme eu disse antes, os outros membros, figuras fortes do Partido Frelimo que dão a cara, como Tomás Salomão e também o Caifadir, que na verdade é também porta-voz do partido, estão aqui, procuram reforçar e desdobram-se em várias brigadas, a trabalhar em vários sítios, a procurar buscar a simpatia do povo daqui, do município de Nampula, com vista a poder ter um bom resultado. Aliás, até porque é preciso salientar que na abertura da campanha o Tomás Salomão disse algo interessante, que nós vamos à campanha para recuperar, vamos à campanha para buscar o que é nosso, a referir-se claramente à cidade de Nampula, que nos últimos anos tem sido governado pela oposição, mas também tendo em conta aquilo que foram os resultados das autárquicas, conforme muito bem disse Jeremias, que na primeira volta a diferença, aliás, o Cololo esteve à frente, depois na segunda volta a diferença foi reduzida. Então, há este cenário, Jeremias, não sei se consegui responder de forma muito objetiva a sua questão, mas se calhar, olhando para as multidões que giram em torno dos candidatos, se calhar, neste encerramento da campanha, poderemos ter uma imagem, se calhar, que pode nos ajudar a perceber de forma um bocadinho mais desanuviada aquilo que poderá ser a tendência no dia 10 de outubro. Mas um facto eu posso adiantar é que haverá muita adesão dos eleitores aqui na cidade de Nampula. Sente-se isso quando se circula nas ruas, que as pessoas querem ir votar no dia 10 de outubro, e isso é um facto e é algo também muito positivo. Ricardo, há um nome incontornável em Nampula, que é o Mahmoud Moran, faleceu, fez precisamente ontem um ano. Pelos dados, a Renamo capitalizou mais, e mortes são mortes, mas em política podemos dizer as coisas são capitalizadas sempre para um lado. Percebeu-se que a Renamo capitalizou mais a morte de Moran do que o próprio MDM. Sente-se que o MDM, que este episódio marcou decisivamente o MDM. A esta leitura, o MDM continuará a ser penalizado por este fenómeno. Primeiro o distanciamento antes da morte de Moran e digamos que a morte foi uma espécie de uma machadada no próprio MDM. Será esta a leitura ou não?
Provavelmente sim. Se calhar também o cabeça de lista do MDM quis demarcar-se um bocadinho deste fenómeno, não se posicionando no dia 4 de outubro, que ontem assinalou a passagem de 1 ano de assassinato de Mahamuda Murano, uma pessoa que era muito querida. E a Renamo buscou este facto, puxou para si e de forma digamos, muito pedagógica e estratégica neste tempo de campanha. Paulo Van Gaal surpreendeu-me quando eu o entrevistava e quando esperava, se calhar, que ele falasse da campanha, até porque havia muita gente ali, ele preferiu focar-se nesta homenagem, entre aspas, a Mahamuda Murano, que Mahamuda Murano, sendo uma pessoa que reunia muito consenso, morreu e deixou muitas saudades aqui ao nível da cidade de Nampula. O facto de Van Gaal ter mencionado a figura de Mahamuda Murano, claramente que isto pode ter aumentado aquilo que é o capital político e também pode ter alterado positivamente a intenção de voto para o dia 10. Muito bem, Ricardo, boa noite e obrigado por estas notas que nos vão ajudar aqui a situar o debate. Queria o seu comentário relativamente à Nampula. Falávamos aqui da Beira, mas também Nampula é um dos lugares onde se espera uma batalha muito concorrida entre os principais contendores. Basta olharmos para aquilo que foi a eleição intercalar para percebermos, os atores são os mesmos, para percebermos mais ou menos. Queria uma leitura sua sobre isto e também o tema que nós abordávamos, aquilo que aconteceu ontem entre o discurso do Presidente da República e o líder interino da Renamo. Aliás, precisamente por isso, amanhã o Presidente vai dirigir uma cerimónia às 9 horas na Presidência, que vamos transmitir em direto aqui na STV, do lançamento deste processo da desmobilização e integração dos homens da Renamo, que foi marcada por aquelas declarações do Sulfo Momad, que pôs muita água na fervura. Queria só, muito rapidamente, a leitura desses dois fenómenos. Vou começar mesmo pelo último. Bom, eu não consegui me surpreender, como a Artemisa, por exemplo, surpreendeu-me, porque a Renamo, nos momentos cruciais, joga esta cartada. Portanto, para mim seria surpresa que fôssemos a um pleito eleitoral, que tivéssemos um momento crucial e a Renamo estivesse, portanto, alinhada, estivesse entrosada. Para mim isso seria uma surpresa. Se recordarmos, a intercalar de Nampula, mesmo nas vésperas, surgiu Afonso da Cama e fez um discurso que parou tudo. E isto tem funcionado. Funciona para aquilo que é a estratégia da Renamo e se calhar não funciona para aquilo que é para aquilo que Moçambique quer. Portanto, no momento em que todos ouvimos o Presidente da República, a partir da Praça dos Heróis, no Dia da Paz, a anunciar finalmente o início para 2 dias depois, portanto, já amanhã, dia 6, do DDR, portanto, a desmilitarização, desmobilização dos homens e reintegração das forças residuais da Renamo. No outro canto estava o Sulfo Momad, com um discurso completamente, diametralmente oposto, a fincar pé que tem homens, a fincar pé que se mexerem com ele vai posicionar estes homens, a fincar pé que a paz que nós achamos que estamos a caminhar cada vez mais para o seu encontro está refém daquilo que são as vontades da Renamo. A sua leitura, o que é que isto simboliza? Que não vamos ter um processo genuíno de desmobilização e integração dos homens da Renamo? Olha, eu diria que os pleitos são um momento de pausa. Vai começar o DDR, o Presidente vai lançar, mas vamos marchar. Vamos marchar debaixo do sol, no mesmo lugar. Porque a Renamo sempre deixou claro. Aliás, é partido político. Tem aqui uma diferença, é que é um partido político armado. Quando lhe convém, está no Parlamento, tem uma mensagem, tem um discurso, tem caras até que corporizam esse discurso, mas quando lhe convém, quando chega o momento de democraticamente alcançar ou lutar pelo poder, a Renamo mantém esta arma. E a arma qual é que é? É dizer, ou vocês legalizam ou corporizam que o meu discurso é o melhor, que a minha lista é a vencedora e na secretaria e no voto eu chego lá, porque se não chegar também tenho esta alternativa. Sempre foi assim. Por isso é que eu digo que eu não estou surpresa. Agora,
acredito que o Presidente da República conhece a RNAM. O Presidente da República conhece esta estratégia. Aliás, ele deve estar a viver isto todos os dias. O que eu espero é o que é que vai ser posto à mesa, o que é que está a ser falado, o que é que está a ser negociado, como é que se ultrapassa aqui. Porque esperar que dia 6, que amanhã nós vamos ter uma RNAM que vai dizer os meus homens são de 22, os nomes são estes, a lista é esta, e chegamos a dia 10, vamos voltar e a partir daqui viramos um país normal, que vive na democracia e que as eleições vão ditar quem ganha, quem perde, ou por outra via, quaisquer desentendimentos ou quaisquer divergências podem ser canalizadas para os órgãos, porque eu não me esqueço aqui do relato que o Anastácio trouxe. Numa reunião em que estão partidos políticos, numa reunião em que está na mesa ainda fresco um código de conduta, o de ética e conduta assinado pelos partidos políticos que estão em campanha, portanto, aparecer um cabeça de lista a informar, porque isto é exatamente isso que pode materializar aquilo que é o discurso da sua liderança e posicionar ranges, eu penso que é complicado. Mas, infelizmente, é este o nosso país. Eu não acredito neste muito. processo de uma forma que seja genuíno. Não acredito neste processo nos espaços e nos timings em que nós, os moçambicanos, nos propusemos. Qual deve ser o caminho, na sua opinião? Olha, o caminho para este Moçambique é um e único. Nós queremos paz. É necessário que todos nós percebamos isto. Queremos paz. Num contexto em que temos sobreposição de processos eleitorais, temos este processo de desmobilização dos homens, não acreditando na honestidade, seriedade da RNAM, como está a transmitir aqui, o que é que se devia fazer? Mas, Jeremias, eu vou recuar. Sobreposição de processos. Não é surpresa também. Se reparar, e é consciente isto, Moçambique vive eleições nos timings em que se propôs. Nós, de 5 em 5 anos, temos eleições. Portanto, isto tem que acontecer. Se nós começarmos a negociar novo pacote eleitoral, ficamos a marchar, ficamos a fincar pé, enrolamos-nos e depois há um Presidente da República que tem a pressão de realizar eleições, então tem que marcar datas, porque isto também é de lei, há todo um formalismo e condicionalismo que deve ser seguido. Há aqui dois processos, há aqui, dizia, dois pesos e duas medidas. Enquanto uns têm que pensar Moçambique como partido político, como pessoa também, e com a responsabilidade de pensar o Moçambique, há uma parte que olha e faz aquilo que é o seu jogo. Portanto, é uma posição que o Presidente da República tem que correr, é um risco que ele tem que correr. Por um lado, ele tem que pensar em Moçambique, é verdade, porque se não marcasse eleições, porque ainda temos que discutir a lei eleitoral, ainda temos que pensar se é viável, temos que ver que ainda há desmobilização, há desmilitarização, há todos os processos internos que devem ocorrer para que efetivamente tenhamos eleições em igualdade de circunstâncias para todos os partidos. Aqui olho especialmente, e com a ressalva que a Artemisa fez, para o MDM, por exemplo, porque se olharmos para o Presidente da República, ele pode olhar para as forças republicanas. Podem ser chamadas Forças de Defesa e Segurança para repor a ordem e tranquilidade pública. A RNAM pode chamar as suas forças residuais. Eu me pergunto, o que é que acontece com o MDM? O que é que acontece com Parromo, o que é que acontece com os outros? Portanto, o Presidente da República tem a responsabilidade de pensar que há leis, há todo um condicionalismo para marcar eleições e para acontecer. Mas também tem a obrigação, e esta foi uma das suas principais agendas, trazer a paz efetiva. Como é que tu trazes a paz efetiva se é um grupo que diz, ok, vamos negociar, começamos a falar, mas nos momentos cruciais o seu esforço não é de desbloquear, porque pode ser que tenha reivindicações genuínas, pode ser que efetivamente há aqui uma Frelimo ou qualquer outro que está a imperar, que não está a contribuir para que a agenda e narrativa da RNAM flua. Pode ser que seja, mas será que a única forma de fazer valer e chamar a atenção é lembrar a todo Moçambique que existem homens armados e que estes podem ser chamados para desbloquear a situação? Portanto, há aqui dois pesos, duas medidas. Eu insisto que o papel, há uma grande responsabilidade sobre as costas do Presidente da República, porque ele tem que jogar com isto. Acredito que ele está consciente, mas tem que também materializar, porque se não houver eleições,
Nós vamos lhe perguntar por que que não há. E depois voltamos à mesmice. São manobras para se perpetuar no poder, queremos empurrar, por enquanto isso, se não nos decidimos, se não há eleições, eles ficam lá. Portanto, é toda aqui uma grande confusão que, na verdade, é deliberada. Deixa-me só ver aqui, queria muito rapidamente este episódio, porque eu quero reparar a questão da Nampula. Que caminhos, já vivemos isto com o Presidente Sá, com o Presidente Guebuza, agora com o Presidente Inhúcio. Se parece clara a estratégia da RENAMO, que caminhos é que temos como um país? Os caminhos, penso que um dos caminhos era que este processo está muito fechado. É verdade, pelas nuances do próprio processo, pela natureza, tem que estar fechado, mas é claro, está a ficar muito claro que enquanto estiver fechado sobre eles os dois, portanto, o líder da RENAMO e o Presidente da República, há de ter sempre estes ruídos. Porque não há ninguém para desempatar. É verdade que ontem... Já esteve muito aberto, já esteve muito assistimos aquelas rondas 100 e tal, não resultaram. Já esteve agora muito o Presidente fechou, pareceu que ganhou celeridade. Mas agora está muito não é o preso por ter cão, preso por não ter. Mas agora está muito mais fechado. E eu penso que era preciso pelo menos uma terceira pessoa ali, ou alguém da sociedade civil, ou as confissões religiosas, se calhar, mas não encher, mas porque agora está a ver, está a ficar o dito por não dito. O Presidente está a dizer uma coisa, o líder da RENAMO está a dizer outra. Claramente eles estão a falar dois discursos completamente diferentes. A menos que o líder da RENAMO venha a retratar-se daquilo que disse, se calhar ficou emocionado porque ele disse que estava a ser pressionado pelos seus elementos. Eu penso que era momento dele também vir a retratar-se, porque está claramente a dar uma mensagem completamente oposta daquilo que o Presidente, do esforço que o Presidente da República está a despender. Nós todos estamos a ver, ele foi às matas, conversou com o Dhlakama. Agora, aquilo que se diz na gíria popular, entornou o caldo. Tornou caldo porque o outro está a dizer que, olha, estamos a formar já... Eu penso que um dos grandes receios da RENAMO é que eles, nos últimos tempos, foram fazendo recrutamentos. Eles têm muitos jovens na sua força. E esses jovens, acredito que não estão a querer ser desmobilizados. Penso que deve ser esse um dos problemas que eles têm neste momento, porque eles têm que apresentar as listas. Estas listas, portanto, daqueles que vão ser incorporados nas forças de segurança, portanto, na polícia, no exército e, eventualmente, na segurança, e as forças residuais. De quem são as forças residuais? É um batalhão de jovens. Nós vimos a força de proteção pessoal do líder da RENAMO. Eram jovens. Mulheres até, havia muitas meninas jovens, o que significa que nos últimos tempos eles fizeram muitos recrutamentos. Agora está a acontecer esta questão de desarmamento e reintegração. Eu penso que esses jovens não querem ser alinhados nas Forças Armadas, querem voltar como forças residuais. Mas voltar como força residual é preciso garantir que eles tenham um pacote para voltar para casa. Eu acho que este é o grande dilema da RENAMO. Mas pronto, eu acho que é uma questão que eles têm que negociar, têm que pôr essa questão na mesa. Então penso que todo este discurso belicista da RENAMO são manobras dilatórias exatamente para ir distraindo, para ir ganhando tempo, ir puxando mais um pouco, mais um pouco, mais um pouco. Só que a pessoa puxa, há de haver um dia que o pano vai cair. Então se cai o pano, o que é que vai acontecer? Então eu penso que Mas eu queria comentar um bocadinho sobre a campanha de Nampula, que eu já acho... voltamos, deixa-me só ver para encerrar este episódio, o senhor Anastácio, que caminhos, vivemos a mesma coisa, os nossos filhos vão também viver isso, os nossos netos, Bom, que caminhos? Jeremias, qualquer processo moralizador tem que ter a transparência, prestação de contas e participação. De uma forma bem clara, tem que ter indicadores bem claros que qualquer pessoa pode verificar, pode se identificar com esses indicadores. O que falta neste em É particular? a opacidade do processo. É um processo fechado. E todos os processos fechados, quando as negociações, quando os intervenientes vão ficando nervosos, fazem pronunciamento. Quando vão ficando cansados, quando as exigências que impõem vão ficando reduzidas, porque provavelmente nós somos uma moeda de troca nestas negociações todas. Não se sabe qual é a parte que enerva, qual é a parte que motiva.
E não conhecendo a parte que enerva, a parte que motiva, dificilmente podemos emitir uma opinião. De qualquer modo, fica subjacente que as relações entre o chefe de Estado e a RENAMO, apesar de todo o esforço que está a ser feito, são relações numa base de desconfiança. E que a qualquer momento pode haver ruptura. E as manifestações de ruptura são várias. Uma é esta. Se as expectativas geradas pela RENAMO, eventualmente, em torno dessas eleições, não se conseguir alcançar, podemos ver um cenário diferente. Esta ruptura entre as negociações e o chefe de Estado. O que nós estamos a dizer em termos de portfólio? Quem são os homens residuais? Bom, aqui, logicamente, tinham que ser homens, assim, da nossa idade, minha idade, mais ou menos. Estou a falar de 92. E se são homens da minha idade, 92, dificilmente podem entrar para o Partido do Estado, para qualquer que seja. Dificilmente podem ser militares, dificilmente podem ser polícia, dificilmente. Então, qual é a gestão desse risco, desses homens? Este é um aspecto. O segundo aspecto é que, eventualmente, como dizia a Artemisa, a RENAMO fez muito recrutamento de jovens. Tem lá muitos jovens que não são identificados como homens residuais. Então, qual é o tratamento que esses homens estão a ter? Como é que o sistema, o governo, acarinha, ampara esses homens? Portanto, falta muita informação pública para podermos fazer qualquer ajuizamento. Mas aparentemente Na minha esse opinião, entendimento já existe, porque houve tal período para a entrega das listas, enfim. acho que isso é simbólico. Acho que é uma manifestação dilatória, é uma manifestação de, temos que começar de um ponto para vermos o que vai acontecer e depois disso, como reagimos. É um modelo de gestão de riscos, tanto que expectativas e riscos. Eu acho que este processo tem que se tornar mais aberto, mais inclusivo, tem que ser conhecido, senão, em algum momento, vai sufocar o chefe de Estado. Ele vai se sentir sufocado, vai se sentir sozinho neste processo e não conseguir qualquer solução que se deseja. É bom que ele como chefe de Estado, que nos representa, ainda bem que nós somos seu patrão, que nós somos seu patrão, ainda bem que é assim. É bom que ele abra o jogo, explique melhor esse assunto, envolva mais cérebros que possam lhe ajudar, porque a RENAMO é um partido, são muitas pessoas. E o que estou a perceber em relação ao chefe de Estado é que é ele que dá a cara. Pelo menos eu que pois, mas já há comissões especializadas aí. Há comissões especializadas. Há comissões especializadas dessas tem estado um pouco na sombra. Sim, mas em termos de pronunciamentos públicos, o chefe de Estado nunca diz, por recomendação de uma comissão, a atitude que o governo vai tomar é esta, por recomendação de qualquer comissão, os consensos obtidos são esses. Sempre o que se ouviu é que os consensos obtidos entre o chefe de Estado e o líder da RENAMO, e depois da morte do líder da RENAMO, o que está a se ouvir dizer neste momento é que o chefe de Estado e a nova liderança da RENAMO. Portanto, eu penso que esse processo tem que ser mais transparente, mais aberto e mais inclusivo. Queria só comentar. Concordo quando fala da opacidade, mas queria, se calhar, eu estou mesmo, olho para isto como um ciclo vicioso. Recuo e digo, tivemos 100 e tal rondas, 100 conferências em Kishisano. Tivemos mediação nacional e internacional. Tivemos uma tentativa até deste DDR, na altura chamávamos de desmilitarização, chegamos até a criar uma comissão internacional. Portanto, penso eu que já experimentamos vários modelos, que foi o que fez com que o Presidente da República dissesse, ok, deixe-me começar a falar, que é para forjar esta segurança, para forjar esta confiança entre nós. As coisas evoluíram, mas eu lamento dizer isto, nos momentos cruciais, a RENAMO tem que dizer, eu vou para eleições. E tem que estar preparada para perder, entregar, ganhar, governar. A minha questão é, existe este preparo? Há condições? Porque se existe e há problemas, vamos assumir que o que o Suf Momad, como coordenador da RENAMO, alega é 100% verdadeiro, válido, é verificável.
O que é que se passou com aquele canal aberto com o Presidente da República? Não podia apresentar essas questões? Tem homens na CNE, tem homens no STAI. Estamos em momento de campanha eleitoral. A instrução que ele dá é: Gaza, estão a ser aterrorizados. Avisem lá aí que os ranjos estão a descer. Come on. Talvez é por causa desse aviso. Come on. Então, eu olho e digo, isto recupero aqui a questão de Jeremias. O que é que podemos fazer? Porque já experimentamos vários modelos, se calhar tem que emergir aqui um outro modelo. Abrimos, muito bem, abrir o que é que seria? Que tipo de atores? Igrejas, são confissões religiosas, já tivemos. Eu lembro-me com muita tristeza a maneira como tratamos, não sei se percebemos mal, se hoje estamos a enxovalhar, o nosso, como é que se chama este da anglicana? Dom Dinis Singulano. Lembro-me de o ver a falar com o líder da Arnam, depois foi aquele episódio da Beira, até já chamamos a um dom de Dinis Cariotes. Por quê? Porque há várias relações que podem ser aqui. Então, eu continuo a dizer, há alguma fórmula, eventualmente, que nós ainda não conhecemos para lidar com a Renamo, mas uma Renamo disposta a se transformar 100% em partido político e conviver em democracia. Muito bem, vamos, na verdade, vamos a falar sobre a campanha das eleições autárquicas. Isto foi um parênteses, porque as eleições são marcadas especificamente por este processo de desmilitarização. Queria que voltássemos ao que nos Corteia, já estamos com cerca de 9 minutos para o fim, muito rapidamente. Nampula. Nampula, queria comentar sobre Nampula. De facto, a campanha de Nampula está mais ou menos ao ritmo da Beira. Ali há uma diferença entre os três partidos. Enquanto que a Frelimo e o MDM se esforçam em mobilizar as pessoas para estar atrás dos seus cabeças de lista, a Renamo faz de uma maneira muito natural. Se viu a manifestação que ontem fizeram para comemorar, portanto, o aniversário do Amorano, o falecimento do Amorano, e foi feita, a mobilização foi feita pela Liga Feminina da Renamo. Como estava a dizer o delegado de Nampula, as pessoas apareceram naturalmente e tem sido assim. E mesmo em termos de material de propaganda, a Renamo usa muito pouco material de propaganda, não tem extravagâncias. Acha que tem uma força natural? Mas tem uma força natural, exatamente. Há uma coisa natural que lhes move. Mas até aconteceu um episódio, e veja que até o próprio candidato não é um candidato letrado. Com carisma. Com carisma, exatamente. Até cometeu uma gafe ontem a dizer que o acordo do Geral de Paz tinha sido assinado entre o governo português e o líder da Renamo. Quer dizer, é preciso ser mesmo muito desinformado para uma pessoa estar... E ele estava a dizer assim muito naturalmente, como quem estava a dar uma grande informação. Mas este é que caracteriza a campanha da Renamo. O MDM está, eu acho que está um pouco a meio gás, está ali o Bismarck, está a nadar um pouco por águas, às vezes meio turvas, porque acho que de facto o MDM não está muito bem inserido. A campanha ali... A mesma coisa que talvez um pouco do representante da Frelimo também não está a ver bem aquilo que se diz, não está bem enquadrado, porque não está, eu acho que não está a ter aquela resposta que devia ter. Não sei se foi estratégico, foi uma boa estratégia mantê-lo, portanto, como ele perdeu nas eleições intercalares, não sei se foi uma boa estratégia mantê-lo, mas penso que ele não está a ser muito bem, não está bem enquadrado. Mas a Renamo, de facto, tem esta característica de poder atrair naturalmente as massas sem muito grande esforço. Isto é uma característica que lhes assiste. Deixe-me só ver esta, relativamente à Nampula. O que é que augura relativamente à campanha Nampula? Olha, a campanha Nampula está a ser interessante, não tão interessante quanto a mim, como, portanto, Beira, mas está a ser interessante. E por que eu digo não tão interessante? Não há um elemento de frescura que, por exemplo, encontramos na Beira. Há ali aquilo que são resultados, vamos lá, ou o que se espera. A Miss Cololo, muito boa vontade, muito bem articulado, vamos lá, tem um discurso bonito,
mas em Nampula qualquer coisa não está a entrar. E o que é que seria? É que a Renamo, qualquer bom candidato que apareça, quando a Renamo chega em Nampula, ela chega. Portanto, a Renamo tem muito mais força. Não basta a Frelimo ter um bom candidato em Nampula para ganhar. Exatamente. A Frelimo teria que aparecer aqui. E a Miss Cololo é, quanto a mim, eu venho dizendo isso já desde as intercalares, é o melhor candidato que se podia apresentar. É uma pessoa que fala calmamente, articula-se sem muito esforço. Ele próprio é uma pessoa serena, é uma pessoa tranquila, mas a Nampula... Falta-lhe um partido forte. Nampula não está a dar espaço para ouvi-lo. O que é preciso fazer aqui? É esperar que a Renamo se desgaste, porque a Renamo esteve fora. Portanto, voltou, e voltou numa altura estratégica, quando todo mundo estava triste. O que deixou as pessoas tristes foi o Murano. O Murano chegou, fez as coisas acontecerem, teve obra e não chegou a ter o desgaste de David Simango, por exemplo. Ele teve a sua vida interrompida, teve o seu percurso que estava a trazer algum desenvolvimento, estava a mudar Nampula, interrompido. E para os filhos de Nampula, mais do que escolher um outro partido ou uma outra associação, é preciso vingar a morte da Morane. Eu penso que é isto que está a acontecer. Dentre várias suspeições, MDM, partido que governa, a Frelimo acaba entrando porque não protegeu, porque a polícia não esteve perto, então acaba sendo penalizada também, mesmo tendo um excelente candidato. Eu considero a Miss Cololo um excelente candidato. Aliás, olho para Nampula, olho para os 7 candidatos, ali se calhar ele é o melhor, é o mais articulado. Mas a Nampula chora o seu filho, chora o seu irmão, chora o seu esposo, que foi brutalmente assassinado numa altura em que estava a fazer as coisas acontecer. Portanto, o voto, eventual voto contra ou a favor da Frelimo não seria necessariamente de penalização à Miss Cololo. Penso que seria um voto contra ou de elevação, de manutenção da vida, de elevação de Mamuda Morane. Bem, Sr. Estância, o que é que a mensagem da Frelimo tem dificuldades de passar em Nampula? Nampula, historicamente, nunca esteve muito a favor da Frelimo, mesmo nos primórdios, nos tempos da luta de libertação nacional, teve muita dificuldade de fazer passar a sua mensagem, a aceitação sincera dos nampulenses. O que é que derivou isso? O que é que motivou? Por que aconteceu isso? Não sei. E isso está a arrastar desde lá para cá. O Cololo, portanto, nas primeiras eleições, na primeira volta, ele ganhou. Se tivesse sido no modelo atual, teria ganho. Mas quando se juntam os restantes e depois, etc., perdeu. Eu penso que nos 6 meses, esses últimos 6 meses, a Renamo construiu alguma identidade, reforçou a sua base, porque está no poder, quem está a gera o município todos os dias, pode fazer o uso da figura do falecido, para puxar para si, pode... Enfim, tem várias formas de gerir as expectativas dos munícipes de Nampula, pode ter mudado alguma coisa na vida das pessoas e, portanto, conquistou alguma simpatia, diferentemente do MDM, que o MDM e a Frelimo são identificados como partidos que podem ter alguma responsabilidade na morte como dizia a colega. Portanto, e carregam esse fardo. E esse fardo só pode desaparecer com o tempo, à medida em que eles... da popularidade, se um dia caem em popularidade, as pessoas vão começar a tomar outras direções. A situação é fresca e pela frescura, os partidos como Frelimo e MDM têm que dar muita volta, tem que ter um exercício muito grande de aquecimento para virar a situação de Nampula. Pode ser que eventualmente, a Frelimo tenha algum dividendo da dispersão de votos, tendo em conta que a base de votantes do MDM
é a mesma de Renamo. Com o tempo foi se desestruturando e cada partido foi ganhando a sua posição peculiar. Quer dizer, neste momento, o MDM, pelo tempo que esteve no poder, pela influência, ganhou alguma posição peculiar e foi se afastando, foi conquistando novos, até pode ter tirado alguns da própria Frelimo e de Renamo. Então foi construindo uma estrutura, uma base com alguma solidez. A Renamo tem esse reconhecimento, esta aceitação natural. A Frelimo precisa de fazer um esforço de trazer para si os indecisos e etc., o que já não acontece com os outros. Portanto, vamos ver, eu penso que prometem essas eleições de Nampula, apesar daquilo que se vê, pode ser que o paradigma seja outro nos próximos dias. Muito bem, agradecer a vossa presença aqui neste espaço. Vamos certamente ter a oportunidade de verificar estas opiniões que vão ser colocadas aqui no dia 10, já na próxima quarta-feira. Como eu disse, amanhã e domingo são os últimos dias da campanha eleitoral. Seguem-se 2 dias de reflexão, portanto, na segunda e terça-feira e quarta-feira é a votação. E a partir dali começa então o anúncio dos resultados. E de acordo com a lei, portanto, até 3 dias, que é o período então que tem de ser anunciados os resultados, como a CNE vai garantindo então que vai projetando os resultados à medida que eles vão saindo, pelo menos o apuramento parcial vai sendo feito e seguidamente o apuramento intermédio que é feito ao nível das parcial é feito nas mesas, o intermédio é feito ao nível das comissões distritais de eleições. Eu já aguardar, nós estaremos aqui para acompanhar este processo. Lembro então que amanhã, a partir das 9 horas, o Presidente da República vai formalmente fazer então a cerimónia, o anúncio formal do início do processo de desmilitarização dos homens da Renamo. Vamos estar aqui com uma emissão em direto a partir das 9 horas, acompanhar esse processo, oxalá nos leve então a uma plena desmobilização e que seja então um prenúncio de uma paz efetiva. Foi um prazer ter-vos aí desse lado. Domingo vamos estar cá para a análise do processo de encerramento então, da campanha eleitoral com vários comentadores aqui na STV. Boa noite, um bom fim de semana a todos e até domingo.